Estamos de volta com mais um episódio do Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito, diretamente da Tribuna Mix e da TV Rádio Web, para informar a você sobre assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, da melhor forma, de forma clara, de forma objetiva, de uma forma que você realmente compreenda qual o seu direito. E hoje nós temos um convidado especial para falar sobre assessoria jurídica educacional. Isso mesmo. É um assunto muito instigante, um assunto muito pertinente ao nosso dia a dia. Mas para falarmos sobre isso e para dizer a você do que realmente se trata, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, Dr. Fabiano Passos. Dr. Fabiano, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo aqui e tenho certeza que todas as suas informações serão de grande valia para esse episódio. Doutora Yolanda, eu que agradeço, né, o carinho do convite, eu me sinto honrado em estar nesse espaço e poder também contribuir, né, para que esse conhecimento também possa chegar a muitos, né, daqueles que estão nos acompanhando nesse exato momento. Certamente. Até porque o termo assessor jurídico educacional muitas vezes não é muito ouvido, muito discutido, muito debatido no nosso meio. E as pessoas hoje que nos acompanham vão ter a oportunidade de saber do que realmente se trata. Porque um advogado que trabalha com direito educacional ou assessoria jurídica escolar atua principalmente com legislação aplicada à educação, tanto em escola pública quanto em escola privada, envolvendo alunos, professores, diretores, famílias e instituições. E para falar, doutor Fabiano, sobre essa assessoria jurídica, qual tipo de suporte profissional que o senhor oferece para as escolas? Na verdade, eu costumo dizer que o ponto principal é a prevenção, né? Acredito que melhor do que você apagar um fogo é você evitar um incêndio. Então, hoje, a gente sabe que a educação está muito sendo judicializada, até mesmo porque conflitos que se geram, né, entre pais e escola, entre pais, professores, alunos, professores, muitas vezes vai cair exatamente, né, se transforma em uma demanda, né, judicial, litigiosa. Então, hoje a gente tem que estar realmente assim bem respaldado com isso, né? Então, a legislação ela é ampla, né, quando se fala em direito educacional, porque se for exatamente para a seara de uma escola privada, a gente parte desde o contrato, que é regido pelo Código Civil, temos uma relação de consumo, já é Código de Defesa do Consumidor, já tem a própria LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é a norma geral. Aí tem aí, se for para uma escola privada, né, os funcionários são CLTistas, então as crianças já têm regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pegamos exatamente muitos ramos do direito em um mesmo espaço. Que o nosso direito ele é muito dinâmico. E é isso que torna a carreira advocatícia e tudo que a envolve muito, muito criativa, muito prazerosa de realmente se seguir e de se aplicar. Porque um direito sozinho, ele não caminha. Ele tem que estar respaldado com outros direitos, com outras vertentes, com outras searas. Para que as pessoas que nos acompanham compreendam que, às vezes, o meu direito deixa de ter tanta eficiência ou eficácia em função do direito de outra pessoa. Seja um vizinho, seja em uma situação escolar, seja em uma situação corriqueira das relações humanas, não é? Em relação a qualquer demanda do dia a dia. Mas falar sobre a educação propriamente dito faz com que todas as searas do direito caminhem de mão dada, porque essas mãos dadas fazem com que a formação do ser que está ali naquele ambiente cresça de forma ética, de forma saudável e de uma forma que realmente seja um pilar e seja um exemplo para a nossa sociedade. É isso, doutora. Até porque, assim, o princípio matriz de todo o ordenamento jurídico é a dignidade da pessoa humana, né? Então, a partir dela, né, tudo aquilo que venha trazer é, reforço, que venha trazer respaldo também para que essa dignidade, para que esse valor, né, de pessoa humana realmente seja protegido, seja garantido, então vai ser sempre bem-vindo, né? E no direito educacional não é diferente. A respeito da questão da dignidade da pessoa humana, doutor Fabiano, nós temos a educação como um dos elementos dessa dignidade. Porque, além de o Estado ofertar o acesso à educação, ele também tem que ofertar uma educação com qualidade.
Na ausência dessa qualidade da escola pública, surgiu a escola privada. Mas a legislação caminha tanto para a escola pública quanto para a escola privada. E a assessoria jurídica, ela pode atuar tanto no público quanto no privado. É verdade, eu posso dizer que a minha experiência é mais na escola pública, ou melhor, na escola privada, né? Perdão, né? A escola pública, na verdade, ela parte exatamente dos procuradores, né? Seja município, seja estado, que contribui exatamente com alguma demanda dentro dessas escolas, né? Mas a minha experiência, na verdade, é com escolas privadas. A respeito dessa sua atuação, o assessor jurídico educacional, ele tem uma preocupação em proteger a gestão? Na verdade, é uma preocupação, posso dizer, integral, né? Porque para proteger a gestão, a gente tem que partir exatamente do menor, que é o aluno, né? Então, por isso que eu falo sempre em prevenção. Então, assim, um conjunto, tudo aquilo que envolve a escola, seja os colaboradores, sejam os alunos, pais de alunos, terceiros que até mesmo chegam a visitar a escola, porque, como eu digo que a minha experiência é em escola privada ela tem responsabilidade objetiva, né? Então, a partir daí, qualquer demanda, o ônus da prova sempre será nosso. Então, por isso que eu tenho que ter sempre esse cuidado. Então, eu não diria que seja uma proteção ou uma defesa da gestão, mas eu diria da escola no conjunto, né? Eu diria da comunidade Da escolar. comunidade escolar, que envolve direção, coordenadores, professores, servidores administrativos, auxiliares, a família, os pais dos alunos e os alunos, Aí eu disse, até se estende, né? que é o E contexto. até terceiros que adentram no espaço É. físico da escola, né? Porque a responsabilidade ela é objetiva, então também nós passamos a ter responsabilidade, uma vez que qualquer pessoa se faz presente naquele espaço. Naquele espaço. Perfeito, perfeito. E assim, essa questão da prevenção que o senhor fala é muito interessante, porque se faz necessário pautar isso para as pessoas que nos acompanham, que não só no direito educacional, não só para a assessoria jurídica voltada às escolas, mas para qualquer seara do direito. Como muito bem o senhor falou, é melhor você evitar um fogo do que apagar uma fogueira, do que apagar um incêndio, Uhum. né? Porque os prejuízos, eles podem não ser perceptíveis de imediato, eles podem se estender ao longo do tempo, principalmente quando se trabalha com formação educativa, com a formação do ser, com a formação do cidadão. Para essa formação desse cidadão, nós temos a LDB. Para você que está nos acompanhando, a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases, a 9394 de 1996, que é o que rege a educação de todo o Estado brasileiro. Nessa lei tem tudo o que realmente deve acontecer com a educação, desde a criança, nos seus anos iniciais, até sair da O ensino superior, universidade e enveredar por outras especializações. Quais instituições devem ofertar esses ensinos? Qual a faixa etária? Qual as disciplinas que devem ser cursadas? Qual a carga horária, ou seja, qual a quantidade de aulas de determinada disciplina que devem ser ofertadas, para que os alunos possam ter acesso ao conhecimento de forma complementar, porque a educação básica, a base da formação da ética, da cidadania, do ser humano, vem de casa. É onde tem ali todos os valores norteadores daquela família e se complementarão de forma instruída na instituição escolar, onde ali sim a educação vai moldar o crescimento daquela criança, fazendo com que tenha acesso aos conteúdos da educação que vai levar para a vida inteira. Então, a LDB, ela rege todo esse sistema brasileiro, ela orienta, ela norteia tudo. Então, além dessa regulamentação a nível do Brasil, existem outras regulamentações que podem ser elaboradas para complementar a LDB no ambiente da instituição escolar, doutor Fabiano? Sim, como você bem falou, né, a LDB ela norteia, né? Então existem as realidades locais. Se a gente puder assim fazer uma analogia para uma melhor compreensão,
como nós temos a Constituição Federal, nós temos as Constituições dos Estados, nós temos a Lei Orgânica dos Municípios, então é aquela questão, você vai fazer conforme a sua realidade, sem que viole a lei maior, que no caso seria a LDB. Mas aí as escolas, elas têm, em tese, também a sua autonomia na sua proposta, né? Por isso que tem o PPP, né? Que é a proposta pedagógica, né? Isso. De cada escola, né? Exatamente para que ela possa ter a sua identidade própria, né? Então isso também assim abre um leque, né, de opções dentro da formação. Tem gente que é construtivista, né? Tem gente que é numa linha de Piaget. Então assim, né? Claro, eu não sou pedagogo, então Uhum. só para deixar assim que tem também essa liberdade, desde que não viole, né, a lei maior com relação a isso. E com relação a outro, tem as resoluções exatamente da Secretaria de Educação do próprio Estado, do qual a escola está inserida. Então, Tudo tem que ser seguido para que tudo seja regulamentado. Até porque quando a criança ela termina determinados níveis de ensino, ou até mesmo quando ela chega ao final de um ano letivo, que quer transferência para outra instituição, tem um documento que é ofertado, que é fornecido pela secretaria da instituição escolar, que é o histórico escolar. O próprio nome já diz, histórico. É a história daquele aluno dentro daquela instituição relacionado às suas notas, ao seu aproveitamento, que hoje é aproveitamento didático, em relação ao seu comportamento. Ou seja, a história daquele aluno vai naquele documento. E isso vai fazer com que siga durante toda a sua vida escolar, como também sua vida profissional. Porque se você sai da instituição de ensino e você vai para o mercado de trabalho, como é que você vai provar que você tem determinado nível escolar? Através desse histórico escolar. E nesse ponto, o assessor jurídico tem influência e interferência porque tem as ações preventivas para chegar até esse ponto. exatamente, assim, toda a legalidade, né, que tem que ser, na verdade, com relação à frequência, que faz parte também. A prova disso que até a própria lei, ela coloca um percentual, né, de faltas permitidas, né, exatamente na vida escolar, né. Então, tudo isso tem que ser, na verdade, bem acompanhado, para que a gente não deixe brechas, para que a gente não venha a ser penalizado. Então, por isso que eu digo, é um campo bastante minucioso, né, diante de tantas, tanta legislação que existe, que envolve o ambiente escolar, e que a gente tem que ter, com certeza, assim, cuidado, tanto para prestar um bom serviço, como também para não ser penalizado por violar alguma regra, alguma lei, né, faz parte do nosso ordenamento jurídico. Doutor Fabiano, a respeito dessa questão que o senhor falou, acerca do exercício, do cumprimento do dever legal que as normas realmente fornecem e proporcionam. Além de ter cuidado, de ter cautela com toda essa documentação, com toda essa legislação, o senhor também participa de treinamentos com a gestão, com a equipe docente, com a equipe administrativa. Como é que, nesse momento, o assessor educacional, o jurídico educacional age? Na verdade, a escola ela tem muito treinamento, muito mais na linha pedagógica. Mas quando há uma necessidade de, de exatamente uma orientação com uma temática, né? Temáticas que hoje levam exatamente à judicialização, sobretudo, né? Então, a escola sempre me oferece o espaço para que eu possa orientar também os colaboradores para sempre evitar transtornos, né? Então, aquilo, bullying, tantas coisas que a gente pode falar que hoje acontece no ambiente escolar e precisa ser orientado, né? Até mesmo o processo de matrícula, esse é muito delicado. Todo mundo pode se matricular, né, o que é preciso para se matricular, quais são os requisitos, e se não trouxer determinada documentação, é possível. Então, assim, tudo isso é acompanhado. E, pelo que eu estou vendo, tudo isso gera realmente em um nome inicial que o senhor falou, que é a questão da prevenção. Como a escola pode garantir que está sendo cumpridas as exigências legais regulatórias? Olha, na verdade, é um pouco delicado como a escola pode garantir. Como eu falo de escolas privadas, que eu falo que eu presto assessoria, na verdade, essa garantia eu tenho que
e fazer por onde valer. Mas aí o pai, por outro lado, que é um consumidor, existe uma relação de consumo, né? Há uma outra exigência. Contudo, também a gente não pode esquecer que existem os órgãos de fiscalização, né? Então, quando estamos num período de matrícula, a gente é sempre visitado, né? Procon, a gente é visitado pelas comissões da OAB, né? Então, tudo isso é visto, até o próprio funcionamento da instituição, né? O alvará de funcionamento, vistoria corpo de bombeiro, vigilância sanitária. Então, essa garantia se dá exatamente pelos certificados que nós adquirimos uma vez que somos fiscalizados por esses órgãos, né? E somos aprovados por eles também. E eu acredito que não existe órgão fiscalizador melhor do que os pais. Exatamente. Esse Aqueles pais que são atuantes, que é, realmente acompanham a é, vida familiar, que estão atentos ao crescimento e à evolução do filho, à educação do filho, eles estão ali, não como órgão fiscalizador para punir, mas para ajudar a escola a ofertar uma melhor educação para o seu filho. E seria muito interessante, muito prazeroso. Eu acredito que seria até uma utopia você chegar, eu chegar a externar isso, a dizer que teria um sonho que se tornasse realidade, que todos os níveis escolares, um dia, da rede pública, chegassem ao nível de uma rede particular. Porque falo isso não só em relação à oferta do ensino, mas em relação, às vezes, ao comportamento de determinados pais, de determinadas famílias, porque externam que é o Estado que tem que cuidar. Não, o Estado tem que ofertar, a família que tem que acompanhar, a família tem que verificar o que está sendo ofertado, verificar o comportamento do seu filho, a aprendizagem do seu filho. Que, afinal de contas, não é só a escola que vai formar um cidadão consciente de seus direitos e deveres. É a família, é a base de toda a sociedade. É a família, e através da família é que existem todos os outros direitos que devem ser ofertados e garantidos, quer queira só pela família ou pelo Estado também. E isso me faz fazer outra pergunta. O senhor já começou no pontinho aí que me instigou mais uma questão aqui. A rede pública ou a rede particular, qualquer que seja, pode negar, recusar alguma matrícula? Olha, eu posso falar com relação à rede privada, E né, a sua que é experiência? a minha experiência, até porque, por exemplo, geralmente se nega a matrícula até mesmo em cumprimento à legislação. Aí sim, Uhum. são os casos. Então, um exemplo que eu poderia dar, por exemplo, um aluno não pode ir para o primeiro ano do ensino fundamental com menos de 6 anos, porque existe, por lei, uma data corte, que é o dia 31 de março, E essa lei vale tanto para a escola pública pública quanto como para a escola privada. privada. Então, assim, nas escolas que eu presto assessoria jurídica, a gente muitas vezes se vê diante desse dilema, porque nem todas as escolas cumprem com a legislação. Então, quando recebemos alunos, às vezes, de outra escola, que vem fora da data corte, a gente não recebe. E essa data corte que ele fala é a questão da faixa etária, Na faixa não etária, é? né? Exatamente. É a idade adequada para determinado nível de De ensino ensino, é. que o seu filho, que o aluno tem que estar realmente agrupado. É um exemplo, por exemplo, é o primeiro ano do ensino fundamental. Você não pode ir com menos de 6 anos. Aí um aluno até 31 de março tem que completar 6 anos. Eita, mas ele faz 1º de abril. Não Não pode, pode. né? Tem que seguir a Seguir. Então regulamentação, isso, a lei. então isso é um caso, né, de exatamente negativo, né, com relação a reter a falta de, como você até falou antes, não apresentar o histórico escolar ou pelo menos uma declaração quando vem de outra escola que concluiu o ano anterior, o qual ele quer, senão assim não tem como fazer a matrícula. Então são coisas de negativas, mas com fundamento legal, Legal. exatamente para Tudo na base da tudo lei. para seguir esse regramento. Mas se for algo, vamos dizer, discricionário da gestão, não pode negar a matrícula só porque não foi com a cara, por isso aquilo outro. Mas nesses exemplos que o Né? senhor trouxe, não é uma negativa Não, propriamente dita, é um impedimento naquele momento, porque os pais não estão levando a documentação adequada. Seria isso? exatamente. Né? Só que isso nem todos entendem dessa Dessa forma, forma. porque o que acontece? Infelizmente, né, nem toda instituição, né,
faz exatamente valer o contexto do ordenamento jurídico, das regras. Então, muitas vezes você sai por ruim quando você exatamente faz valer, né, a lei, né, diante de outros que abraçam de qualquer forma, né? Então, isso também causa um mal-estar, né? Então, é aquele lado de saber conversar, de poder estar sempre. Eu sempre costumo, um período de matrícula, deixar a equipe de matrícula com a legislação na mão. Uhum. Né? Muito melhor do que assim, olha, gostaria para a gente ter exatamente, né, poder ter um diálogo saudável e mostrar que, na verdade, o impedimento, você colocou a palavra correta, o impedimento não é por parte da gestão, mas por parte da própria lei, né? E também não é algo definitivo, é algo temporário. A partir do momento que se providencia toda a documentação necessária, conforme a lei exige, realiza-se a Exatamente. matrícula. Doutor Fabiano, o senhor falou a respeito das matrículas iniciais, aquelas matrículas que são realizadas no início do ano letivo. Em relação a essas matrículas, nós sabemos que há umas normas, há umas regras. E a gente fala também no contrato de prestação de serviço educacional. Então, envolve tudo isso. Como seria fazer um contrato de prestação de serviço educacional legalmente seguro? Na verdade, sempre falando da minha experiência, que é na escola privada, né? Primeiro é preciso compreender que o contrato de prestação de serviço educacional na escola privada é um contrato de adesão, né? Primeiro passo. Então, a gente oferece uma proposta, né? Então, não tem o que discutir de cláusula. Para, claro, aquilo que o próprio Código Civil coloca, né, como norma. Aquelas cláusulas que se tornam abusivas, né, podem ser, na verdade, questionadas, podem ser, na verdade, revogadas nesse contexto. Então, a segurança está em quê? Em fazer exatamente, montar toda a estrutura, né, do contrato de prestação de serviço educacional dentro das normas que o próprio Código Civil orienta. Né? Então, a partir daí, a gente tem que ter só o cuidado para a gente não vender sonhos, para não fazer uma propaganda enganosa naquilo que é a proposta, né? Então, tem que ser bastante assim minucioso naquilo que é a realidade, naquilo que é a proposta, naquilo que, na verdade, a instituição oferece. Até porque cada indivíduo é um mundo. Eu posso ter aptidão para as exatas. O senhor já pode ter aptidão para a língua portuguesa. Então, as crianças, elas não aprendem de forma unitária, por igual. Cada pessoa tem a sua desenvoltura, o seu tempo de aprendizagem e por aí vai. E não tem como a escola garantir efetivamente que aquele aluno, ao final do ano letivo, será aprovado. Porque não adianta só oferecer o serviço. A contraprestação é o estudo da criança, é o estudo do aluno, para que ele se empenhe nas suas atividades para também ter êxito. Aí entra, na verdade, eu digo a você, uma grande missão de quem presta uma assessoria jurídica. Porque quando a gente fala em prestação de serviço, a gente sabe que uma má prestação de serviço cabe indenização. Então, o que é que se faz? Para você provar que você prestou o serviço conforme a proposta, é por isso que as escolas hoje, uma escola que realmente se preza nesse contexto de ter cuidado, ela faz, ela faz o atendimento pedagógico, ela sempre está notificando os pais com relação ao rendimento, Ela faz o acompanhamento psicológico, psicológico, ela tem atividades alternativas. exatamente, e sempre isso reduzindo a termos, né? Chama a família, conversa com a família, mostra a dificuldade. E como você disse, cada aluno tem o seu ritmo, né? Uhum. Então, por exemplo, as escolas hoje, acredito que dificilmente uma escola hoje não tenha um psicopedagogo, um psicólogo, né? Que não pode clinicar, mas pelo menos detecta, né, exatamente aquela deficiência, conversa com a família, manda procurar um profissional externo, né, para também contribuir com aquele rendimento. Mas é aquela questão, a gente está sempre se prevenindo de que forma? A gente não pode fazer é chegar no final do ano e passar para a família que o aluno foi reprovado por causa disso ou daquilo. Então, isso tem que ser uma constante. De Né? forma surpresa, só no Exatamente, final foi do uma ano, surpresa. não Então, é? assim, E cadê o acompanhamento durante todo o ano exatamente. letivo? Durante todo o ano letivo. Então, hoje, muitas escolas trabalham com um sistema de ensino onde os próprios pais acompanham, né, através
através, através de senhas, né, na internet, entra na plataforma, sabe o rendimento, ocorrência, notas dos alunos, frequências. Então, hoje, a tecnologia também favorece muito para o acompanhamento dos pais. Mas se eu disser a você que nem todos Nem todos acompanham, né? acompanham, é. Então, isso também tem Existem muito. pais que ainda É, gostam muito é, daquela é, presença na escola, exatamente. participar da reunião E, pedagógica, estar ali corpo a corpo. e mesmo assim, mesmo que a escola ofereça tudo isso, ela tem que fazer o seu papel. Eu sempre coloco, reduza termo, notifique, converse, né? Então, sempre passe para o pai um cópia de relatório daquilo que foi a conversa. Então, tudo isso você vai assim, colocando como instrumentos que, diante de uma insatisfação futura, a gente pode provar que a gente assim tentou esgotar de todas as Procurou formas agir. para que aquilo que é proposta, para aquilo que seria garantido daquele aluno, dentro da proposta, no seu rendimento, no seu crescimento escolar, fosse alcançado. E aí vai depender, claro, né? Tem o lado que depende do aluno, tem um lado também que depende da família contribuir, né? Até porque, às vezes, nós vivemos em um mundo muito dinâmico e as relações interpessoais, elas às vezes passam a ser um pouco complexas. Alguns problemas dos pais podem afetar os filhos e, às vezes, o filho não sabe lidar com aquela situação se não tiver realmente uma estrutura familiar, uma rede de apoio para que faça com que ele continue conduzindo a vida escolar dele sem aquele problema do ambiente familiar. Não estou generalizando, estamos É. colocando aqui apenas alguns exemplos do que pode contribuir ou não para que o filho tenha êxito na educação, no seu rendimento escolar. Porque o ambiente escolar hoje, ele é composto de uma diversidade cultural e social muito grande, sobretudo religiosa também, e sobre pluralidade de saberes. E em relação a tudo isso que a gente está conversando, nesse ponto específico, como é que a escola ela pode evitar algum conflito entre a gestão escolar, entre os pais dos alunos ou os próprios alunos? Porque às vezes tem uma situação escolar que foi criada porque o aluno já trouxe algum conflito de casa que não foi resolvido. E ali, naquele ambiente escolar, que ele também se sente em casa, ele externou algum comportamento diferente do seu habitual. E isso pode gerar uma série de consequências. Então, como é que a assessoria jurídica educacional pode lidar com essas situações? Na verdade, assim, a gente não trabalha só, né? Então tem toda uma equipe, né? Psicólogo, assistente social, psicopedagogo. E ninguém melhor do que o próprio professor, que é quem passa mais tempo com o aluno. Então, não acredito que a atitude de um aluno, ela não muda da noite para o dia. Então, cada professor, ele conhece, né? Quando o aluno, aquele aluno que de repente se tornou agressivo quando não era. Então, isso acende, na verdade, né? Um alerta. Um alerta para que se possa saber. E aí, como você disse, né, o contexto familiar, o quanto repercute, principalmente quanto menor a idade, né, que ainda está mais ainda nessa questão de dependência dos próprios pais, contexto de divórcio, contexto de guarda compartilhada, também muitas vezes complicado, porque com a mãe passa uma semana de um jeito, é mais regrada, às vezes com o pai é mais liberal, então isso também, então tudo isso contribui também para o rendimento do aluno. Então a escola ela tem que ter, na verdade, uma visão assim, até trabalhar com empatia, né? Com empatia, com sensibilidade, né? Então, sempre assim, tem essa equipe pedagógica que procura, na verdade, buscar a raiz do problema, né? A raiz do problema. Ninguém muda da noite para o dia, de bom para ruim. Então, alguma coisa está Sem nenhuma acontecendo, razão. uma razão, né? E a gente tem sempre esse olhar, né? E muitas coisas, até mesmo a própria legislação obriga, somente quando você fala no contexto da educação infantil, né? Onde crianças, às vezes, tomam banho na própria escola, contexto de maus tratos, questão toda. Então, a gente também tem a obrigação também de acionar Tem esse olhar mais esse olhar mais delicado. delicado, acionar exatamente os órgãos competentes para não responder por negligência. Então, assim, é um conjunto, como cada caso é um caso, existem vários casos dentro dessa seara E de é relação familiar. uma relação enorme e uma série de fatores
que envolve o profissional de assessoria jurídica educacional. Pois é, por isso que eu disse, né? Não, a gente, a gente entra em muitas áreas, né, ao mesmo tempo e sempre do lado preventivo, sempre procurando a prevenção. Mas sozinho a gente não consegue, precisa dessa parceria, né? Com o psicólogo, com o assistente social, com o psicopedagogo, né? Com os próprios professores. Então, eu aprendo muito, né? Aprendo muito, assim, porque eu preciso exatamente, diante de algumas ações, ter que escutar, né? Todos, né? Então a gente termina aprendendo com a própria experiência deles, né? No dia a dia, caso a caso. Então é muito prazeroso também. Bem instigante. Doutor Fabiano, durante o seu percurso profissional, já teve que resolver algum conflito jurídico entre escola, pais e alunos? Olha, Já teve alguma judicialização? não, judicialização não. Uhum. Casos que poderiam chegar Sei. a ser judicializado. Mas acredito que hoje o direito ele caminha muito para esse lado de buscar conciliação. A gente é muito, né? A gente ouve muito isso. Então não Buscar é tão resolver os necessário. conflitos de É, forma educada, de forma elitizada, não é? e a gente sempre teve a família como um parceiro, né? Uhum. Que eu até acredito que quando um pai tira um aluno de uma escola, nunca é por causa de um grande problema, Uhum. mas por pequenos problemas que não foram resolvidos. Resolvidos a Isso vai tempo. esgotando, né? Mas quando você, mesmo diante de um grande problema, você se retrata, você procura, na verdade, consertar, né? Apontar o erro. Então, procurar um diálogo, a gente sempre procura uma solução. E graças a Deus, assim, eu nunca precisei ir para judicializar. As escolas com quem eu presto assessoria jurídica também, graças a Deus, nunca foram vítimas de ações judiciais com relação a isso, né? Claro, insatisfação existe, tem coisas que fogem exatamente do nosso controle, porque quando a gente fala em responsabilidade objetiva, o que que acontece? A atitude de um colaborador é responsabilidade da instituição. Então a gente não tem como, né, ter o controle sobre todo Não mundo, né? tem, Não tem como. todos nós somos humanos e Exatamente. estamos correndo o risco de falhar em algum É. momento. Ninguém é perfeito. Mas a partir do momento que você age como profissional daquele determinado grupo, daquela determinada instituição escolar, daquele ambiente escolar, a sua atitude vai gerar a responsabilidade de alguém, tanto sua como também do seu órgão mantenedor. Mas graças a Deus eu posso dizer, Dora, que assim a tecnologia ela tem nos ajudado e muito. E até mesmo para quem está nos assistindo, de repente também trabalha ou se interessa em trabalhar em prestar assessoria jurídica a educacional, né? Assim, exatamente hoje eu acho que não se pode deixar de ter câmeras no ambiente escolar. A tecnologia ajuda muito, foi a sua frase agora. Mas a tecnologia já chegou a não colaborar em algum processo desse período de assessoria jurídica? Sim, inclusive, graças a Deus que recentemente uma lei federal proibindo o uso de aparelho celular nas escolas. Essa foi bem pensada. Você veja que mesmo a gente vivendo no país diante de uma polarização no contexto político, houve consenso, né, entre as partes, porque já se tornou uma questão de saúde pública, né? Então, sim, com relação à tecnologia, era o uso do aparelho celular. Isso sempre trouxe assim conflitos dentro de sala de aula. Isso baixava muito o rendimento também dos alunos e não se tinha, na verdade, uma lei, né, que assim coibisse, né, tanta ênfase, a não ser que você colocasse no regimento interno da própria instituição. Mesmo assim, sempre foi algo questionável, né? Então, hoje, quando veio uma lei federal, e muito ajuda. Por quê? Porque alunos faziam exatamente, assim, o aluno poderia fazer brincadeiras no ambiente escolar, utilizando o fardamento, o próprio espaço da escola, para coisas exatamente degradantes, e também ia manchar também o nome da instituição, porque as pessoas identificam, né? Seja pelo fardamento, seja pelo próprio espaço físico, né? Então, graças a Deus, como disse, hoje é algo que amenizou, né? Sei, porque antes dessa lei, ouvíamos muitos relatos
de que o celular, e realmente foi comprovado, o celular dispersa, a utilização do celular de forma indevida na sala de aula, desde que não fosse utilizado como instrumento para a própria aquisição de aprendizagem, fazia com que o aluno se dispersasse daquele mundo de aula e ficasse alheio aos ensinamentos dos professores. Era o uso indevido de imagem, porque filmava o professor ministrando aula, e dali, assim, fazia memes, né? Coisas do tipo. Então, coisas que, até com colegas também, né? Então, Nós já falamos aqui em outro episódio os benefícios e os malefícios da tecnologia. E que bom que nesse ponto chegou essa lei federal que também ajuda a controlar a tecnologia, ou seja, o acesso a determinados aparelhos para ter acesso à e a gente tecnologia. sentiu muito isso, a gente sentiu muito isso. Basta você ir hoje numa escola que faz valer a lei, né? Que faz valer a lei. Você vê os alunos hoje brincando, conversando, né? Coisas que, quando estava permitida, era cada um num canto, né, de parede, né? Cada um com seu aparelho celular. Não havia exatamente esse diálogo, não havia essa socialização. Eram pessoas conectadas Sabe? virtualmente e isoladas presencialmente, porque Exatamente. estavam todos voltados para o seu aparelho. E hoje não, hoje estão retomando aquelas brincadeiras, né? Saudáveis de Saudáveis, infância. de infância, de escola. A gente vê recreação hoje, né? Muito bom. Perfeito. Doutor Fabiano, diante de algumas situações, como denúncias de bullying, racismo ou discriminação, como a escola deve agir? Que eu falei há pouco que nossa sociedade é plural. Hoje nós temos uma diversidade religiosa, cultural, de gênero, de saberes, enfim. E junto com essa diversidade vem também os desafios, né? Algumas crianças, elas perdem o limite e determinadas brincadeiras passam a ser bullying. E a questão de não aceitar o outro colega com suas diferenças em relação à cor, então passa a discriminar em relação ao racismo, em relação ao modo de se portar, ao modo de se vestir, ao modo de como pentear o cabelo. Enfim, essas questões que preocupam os pais, que preocupam as escolas, que preocupam a sociedade, porque todos nós somos iguais perante a lei, né? Então, como agir nessas situações delicadas? O primeiro passo é a prevenção. É preciso exatamente palestras que sejam informativas, mas que mostrem também as sanções, né, as punições que vêm exatamente com a prática, né, daquilo que é ilegal. E aqui a gente tem que separar o que é disciplina, o que é atitude infracional, né? Porque aí E o que é preconceito, não exatamente é? Também. que já entra, porque quando é um menor a gente não pode atribuir como crime, né? É Uhum, ato infracional. isso. Então a gente tem que saber exatamente já a partir dessa separação, porque diante de uma indisciplina a escola pode aplicar exatamente o regimento interno. E o regimento interno ele vai desde a advertência, como suspensão e até a transferência, Sei. né, dependendo do agravante. Mas aí vai levar em conta o contexto de reincidência. Só que hoje o que, que se faz? Né? Claro, cada escola é difícil de falar assim. O que eu vou falar, eu falo das escolas que eu acompanho, né? Então, da forma como a gente assim procura ter com prática. Primeiro, nunca se resolve com o aluno. Até mesmo que quando, como falei, se eu falo de contrato, né, de prestação de serviço educacional, então o responsável, né, a criança exatamente é inimputável. Então, sempre a primeira coisa é acionar os São os responsáveis, pais ou com os responsáveis. pais, tanto a família da vítima como a família exatamente daquele que provocou, né, aquela situação. E ali a gente chega no diálogo. Agora, claro, quando casos como esse, doutora, que a senhora apresenta, a escola não pode deixar na impunidade. São situações que não cabem uma mera advertência. Até porque, quando a escola se faz exatamente trabalhar durante o ano letivo com palestras educativas, né? Palestras educativas, então ninguém pode alegar desconhecimento de lei, Uhum. né? Então, se a gente já não pode negar desconhecimento de lei, mesmo se chegar a informação de forma presencial, porque a gente tem que buscar e é público, Uhum. quanto mais quando a escola já trabalha, né? Com Exatamente essa esse orientação, processo com esse processo informativo. formativo de palestras, né? Então, não pode se negar desconhecimento. Inclusive com relação ao próprio bullying, né? E assim as escolas com quem
onde eu presto assessoria jurídica, a gente costuma exatamente colocar dentro da própria sala de aula, né, o texto de lei que realmente fala com a sanção que é aplicada com relação ao bullying. Para que as crianças, desde o primeiro acesso, já tenham essa consciência. Já tem essa consciência. E quando, às vezes, a discriminação e o preconceito está ali, na casa, no seio familiar, como é que a escola vai lidar? Porque o aluno vai multiplicar, vai levar esse comportamento para o meio dos outros alunos, nos coleguinhas na sala de aula. Como lidar com essa situação? Na verdade, a gente já vê a criança já como vítima, né, do meio, né? Porém, não se pode levar por conta disso que outros sejam, na verdade, no seu direito, né, tendo seu direito violado. Então, como eu disse, a gente parte para os responsáveis. E aí vai depender da idade da criança. Se ela tem se ela tem 11 anos completo, a gente ainda aciona o conselho tutelar para que tome exatamente ciência da situação e participe do processo. Dos 12 anos até os 18 incompletos é o Ministério Público, né? Então são coisas. Mas claro, primeiro a gente procura o diálogo entre as famílias, né? Como a gente sempre evita judicializar, pois exatamente levar para algo assim, como posso dizer, já via judicial, sem antes ter um diálogo. É bom, a gente sempre procura ouvir as partes, e claro que nesses diálogos a gente está com família, a gente está com psicólogo da escola, a gente está com psicopedagogo, a gente está com assistente social, né? Com a própria gestão da escola. Então, é toda uma equipe que participa do processo. E ali a gente procura ver aquele processo de retratação, né, de cuidado, né, de desculpa. E aí não aconteceu novamente. Falando da questão da reincidência. E nesse caso de agravante, como disse, quando o caso é grave, nesse contexto aí que não se pode negar desconhecimento, a gente, no primeiro momento, aplica uma suspensão de alguns dias com atividades exatamente voltadas ao tema, né, para que seja apresentada, até mesmo para a pessoa poder absorver melhor, né, criança poder absorver melhor. Em caso de reincidência, né, infelizmente a gente não pode, né, deixar que outros sejam violados, tenham seus direitos violados em virtude de negligência da própria família, uma vez que, até porque a gente responde também por negligência diante desses fatos, a gente tem que levar para os órgãos competentes. Perfeito. Vocês que estão nos acompanhando, vocês estão tendo um esclarecimento amplo acerca do que é um assessor jurídico, de como um advogado ou uma advogada pode prestar uma assessoria jurídica educacional. Porque quando nós lidamos com alunos, com seres humanos, com escola, nós estamos lidando com o mundo. Um mundo até então desconhecido, porque é a formação da mente, do caráter das pessoas. Mas tudo isso com respaldo legal. E as leis estão aí para serem cumpridas. E nesse cumprimento de leis, nós vamos falar agora a respeito da questão da inclusão. Nas escolas que o senhor presta assessoria, como é que acontece a inclusão dos alunos no nosso dia a dia, diante dessa situação que a gente vem lidando com crianças que apresentam determinados transtornos, determinadas deficiências, às vezes alunos que têm um conhecimento cognitivo além da sua faixa etária. Então, como é que essas situações são resolvidas dentro do ambiente escolar? Na verdade, hoje se fala muito em inclusão e parece que assim focam apenas no contexto de crianças atípicas. Porém, assim, quando se fala em inclusão, você pode ter uma criança vindo de povos originários, uma criança geralmente de baixa renda, né, dentro de um contexto latino. Então, a inclusão das múltiplas culturas. Então, essa inclusão ela é muito mais ampla, né? Só que hoje, claro, esse contexto que a gente fala de crianças assim atípicas, a gente tem que a gente tem que seguir aquilo que fala a legislação. A acessibilidade é um ponto, né? Dependendo do laudo médico, né? Alguns precisam exatamente de acompanhamento, né? Então, algumas salas de aula têm que ter acompanhamento. Mas aí vai tudo, assim, caso concreto, né? O que é que o laudo, né, tem que levar para a escola, para que a escola assim, tome ciência. Então, a inclusão é isso, você tem que você dar acesso para que o outro participe, né,
nessa diversidade toda de uma sala de aula, dentro da sua própria condição. Então, são provas adaptadas para alguns que precisam, mas, como eu digo, tudo parte de quê? Do laudo, né? Então, são crianças que chegam, apresentam um laudo, tem acompanhamento externo, né? Muitas vezes é a escola que solicita que tenha esse acompanhamento externo, porque a equipe multidisciplinar da escola vai percebendo. Mas muitas vezes, assim, nem os pais, né? Dão ciências e veio, acho que a criança é rebelde, é isso, aquilo, outro. Na verdade, às vezes a criança está precisando, né? De um acompanhamento, apoio maior, uma atenção maior. Então, tudo isso, assim, é sinalizado, né? Então, assim, claro que a gente não pega de imediato, né? Mas acredito que você começa a passar 30 dias, né? Depois dos 30 dias, no primeiro contato, você vai percebendo. E até quem trabalha no dia a dia com a educação, tem toda essa formação, né? Competência, detectar pelos sinais. Então, é sempre aquele diálogo, né? Família. E uma coisa muito importante também, como o senhor vem falando, que eu gostaria de deixar bem claro, que além das famílias, é a equipe multidisciplinar, que trabalha e acompanha a criança em todo o seu processo educativo. Porque um professor sozinho em uma sala de aula não dá conta de tantos alunos, né? Então tem que ter um suporte, tem que ter uma rede de apoio. E às vezes, assim, doutora, as pessoas têm que saber também distinguir o que é de uma escola inclusiva de uma escola especial. Muitas vezes chegam numa escola que é inclusiva E quer que e seja uma quer escola especial. que seja uma escola especial. E não se tem a estrutura que é aquela questão de profissionais, né, de todas as áreas, né, Até porque possíveis, isso né? fica claro na própria proposta pedagógica, quando os pais têm Exatamente. acesso e verificam aqui realmente qual é a missão e qual é o objetivo da escola, qual é o foco, né? A que se propõe a instituição. É porque o que acontece muitas vezes, eu digo pela experiência que eu tenho, sobretudo no período de matrículas, é que quando a criança, são poucos os pais, quando a criança apresenta assim uma situação atípica, levam a criança no ato da matrícula. Apenas fazem a matrícula, levam a criança só depois. E a partir daí começa o processo, né? Se puder exatamente, né, no ato da matrícula apresentar, que é aquela questão para toda a equipe. Então isso muitas vezes assim é omitido, né? Muitas vezes assim até o laudo quando a gente vai pedir, já depois que a gente detecta, Sim. né? Então há muitas vezes uma omissão. E claro, isso daí é algo muito subjetivo, né? Por N motivos, Por né? esses Às vezes motivos. a própria família nem aceita Isso que é isso que eu quero chegar. a criança, que o seu filho, ele precise de uma atenção mais delicada, uma atenção especial. E que quanto mais cedo se aceita isso e recorre-se aos tratamentos específicos, mais qualidade de vida essa criança vai ter. Porque quanto mais você vai adiar a formação do cognitivo daquela criança, você está adiando, você está, na realidade, burlando a aprendizagem, você está brecando algo da vida daquela criança. E eu acredito que ninguém tenha esse direito de não aceitar um ser, sobretudo uma criança, porque diante dos valores hipócritas da sociedade, não é uma criança perfeita, mas que você bula, você não aceita, você tem uma falsa aceitação da realidade, para que não se cuide disso com mais cautela, com mais carinho, da forma adequada como realmente deve ser. E até porque essa questão inclusiva da criança atípica tem que pensar naquilo que seria o objetivo maior, a criança alcançar a autonomia, E é não é? justamente isso, por isso que eu acabei de falar isso agora, porque na realidade eu estou fazendo um alerta. É. Eu conheço pais nessas situações que não aceitam que o seu filho tem uma necessidade especial. O próprio nome já diz, ele Exatamente. necessita de algo além do dia a dia do corriqueiro para qualquer criança comum. Então, ele é especial e ele já veio de forma especial para a sua vida por algum motivo. Então, que os pais olhem com carinho para essa criança, para que realmente não passe a ser dependente de outros e que realmente consiga chegar o quanto antes à sua autonomia, para que seja uma criança ciente dos seus direitos, dos seus deveres, que possa correr, que possa brincar, que possa ir e vir e que possa compartilhar com os outros colegas
sem nenhum entrave de todas as atividades que lhe forem pertinentes de acordo com a sua idade, de acordo com os seus saberes, de acordo com a vivência que realmente deve ter. Então, eu termino fazendo até um apelo, né? É um bate-papo que passa a ser uma informação, que passa a ser um desabafo e passa a ser um apelo, porque a nossa sociedade precisa desses olhares humanizados. A nossa sociedade precisa realmente desse choque de realidade para que as pessoas acordem para os filhos que estão dentro de casa, para os filhos que estão ali precisando de você, da sua atenção. Porque a escola tem uma educação complementar e você não pode colocar para a escola a responsabilidade de resolver tudo sobre a vida do seu filho. Até porque a assessoria jurídica educacional vai estar ali para garantir o que for legal, mas não pode garantir que os pais cumpram com a sua parte, com o seu dever de casa. Exatamente. E a gente também, assim, notifica nesse sentido, né? Até mesmo assim, está fazendo acompanhamento, né? Traga um laudo. Então, isso é que eu chego junto exatamente para a gente possa ficar blindado com relação a isso e poder contribuir. E, sobretudo, porque o nosso olhar não é simplesmente a nossa prestação de serviço, porque senão fica só um olhar material, né? Mas, sobretudo, porque a gente vê o dilema, ali tem um ser humano, a gente vê uma criança com um potencial que pode ser desenvolvido, né? E, claro, que sozinho a escola não vai conseguir, porque vamos supor que a criança passe 4 horas na escola, né? E mais tempo fora. Então, muitas vezes, ela precisa até de um reforço escolar, ela precisa, né, de alguém que ajude ela a fazer a atividade, coisas do tipo. Então, assim, se limitar apenas a prestação da escola naquele tempo que é proposto, como posso dizer, é importante, mas muitas vezes não é o suficiente. Isso. Precisa desse complemento. E outro ponto que eu lembrei agora também, nesse sentido, o Estado, o governo, também se preocupou com esses pais e com essas mães. Nós temos atualmente leis que dão o direito dos pais e das mães pedirem redução de carga horária no seu trabalho para ter um tempo maior voltado para os seus filhos. Exatamente. Então, isso quer dizer o quê? Que a sociedade está se preocupando. E você, enquanto família, também tem que se preocupar e tem que dar atenção e tem que chegar junto com o maior suporte para o seu filho que está precisando de uma necessidade especial, para o seu melhor desempenho, para o seu melhor desenvolvimento. A gente escuta às vezes falas, você veja, né? Infelizmente, é o contexto hoje, estrutura familiar, né? Por exemplo, tem pais que pensam, graças a Deus que terminaram as férias, que eu já não estava aguentando mais o filho em casa, né? Então, assim, É sinal, triste você escuta isso, né? é Então, às triste. vezes você escuta Mesmo que isso, seja com tom de com brincadeira, tom de mas tem um brincadeira. fundo de A verdade. própria criança, né? Isso é uma ofensa. Claro, o que eu quero mais passar tempo é com a minha família, E tempo de né? qualidade. Tempo de qualidade, né? Então, você vê exatamente como a escola, como muitas vezes um depósito, né? Um livramento. Então, E por outro lado, você vê famílias que esperam chegar ao final da temporada escolar para programar uma viagem, para procurar programar atividades com os seus filhos, para passar mais tempo com eles. Tiram férias justamente no período escolar dos filhos, para que todo mundo possa estar ali junto, em conjunto, tendo tempo de qualidade. Tem que ter criança, tem que ser cuidado como criança. Às vezes você coloca a criança em várias atividades durante o dia inteiro, né? Ela só não tem tempo de brincar, né? Então tá de manhã na escola, à tarde no reforço, à noite no inglês, no judô, não sei o quê. Então cansa. E o lado criança, e o lado relação família, né? Então também tem que ter um olhar atento, porque é muita carência, né? Aí, qual é Carência, né? o adulto que essa criança vai se tornar? Como é que esse adulto vai se portar se tem uma fase da sua vida que ele não está vivendo da forma correta, de como realmente deveria? Na verdade, assim, claro que eu estou partilhando, não sou psicólogo, não sou psicopedagogo, né? Assim, o assunto é exatamente assessoria jurídica educacional, mas a gente vai convivendo e sente o drama das crianças, São né? as suas vivências. Só as vivências, a gente sente o drama das crianças, né? Que muitas vezes um abraço, né? Então, assim, isso... Encontra o abraço acolhedor no tio, na exatamente. A gente vê com escola. os professores. Uma das vezes gostaria que já viesse com esse abraço de casa. Exatamente. Enfim, são muitas questões quando a gente fala de direitos, quando a gente fala de seres humanos, quando a gente fala de educação, e principalmente quando a gente fala de criança, né? Nós estamos falando mais das crianças porque os adultos são tão importantes
Quanto? Porque já foram criança um dia. E os adultos de amanhã são as crianças de hoje. Às vezes nós temos hoje adultos traumatizados que não sabem lidar com determinadas situações porque não foram crianças saudáveis. Não foram crianças que tiveram uma infância saudável. Não que não seja saudável, mas que não teve uma infância saudável. Às vezes estava com a agenda tão cheia, mais cheia do que um próprio adulto, que não ficou espaço para brincar. E essa falta desse brincar vai ter uma sequela futura. E tudo isso é fruto daquilo que você vivencia ou que você deixa de vivenciar na sua infância. Enfim, é um assunto muito instigante, vocês que estão nos acompanhando, alguns até podem até fazer uma reflexão, ou dar graças a Deus por se encontrarem em determinada situação, ou então parar para refletir um pouco, para verificar como pode evoluir um pouco, melhorar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto família, porque a família é quem compõe a sociedade é composta por famílias. Hoje nós temos N famílias, famílias plurais, e todos nós estamos aí para realmente formar essa sociedade tolerante, formadora de direitos, conhecedoras de deveres, pessoas que realmente possam cumprir com suas atribuições e pessoas que também se voltem para se preocupar com o futuro. E esse futuro está sendo preparado agora no nosso presente, sobretudo com as nossas crianças. Né? Então, doutor Fabiano, estamos chegando ao nosso finalzinho, mas ainda tem alguns questionamentos, porque quando nós formamos uma temática, quando nós realizamos toda a técnica de convidados e tudo mais, sempre surgem aqueles questionamentos, né? Às vezes eu encontro algumas pessoas e dizem, qual é o assunto que vai ser abordado no próximo episódio? Então, os questionamentos começam a chegar. Então, tem 3 perguntinhas aqui rápidas. A gente até já respondeu algumas, complementando outras. É sobre direitos e deveres escolares. Quais os limites legais para sanções disciplinares dos alunos? Eu acho que mesmo sem fazer essa pergunta direta, o senhor já abordou essa temática, né? E a outra é, a escola pode reter documentos por inadimplência? E a outra é, como agir juridicamente em caso de evasão escolar? Então, foram esses 3 questionamentos que vieram me abordar, né, que eu já deixei agora para o final, para a gente ir para os encaminhamentos. Com relação às sanções, ela parte exatamente do regimento interno, né, da escola. Claro que o regimento interno ele não vai esgotar todas as possibilidades. É como o Código Penal, né? Não esgota todas as situações, né? Sempre coloca assim em aberto. Mas o que eu posso dizer é que o procedimento sempre parte disso. Primeiro, a advertência verbal, né? Caso de reincidência, a suspensão, né? E aí vai ser conforme o agravante, com atividade ou não, né? E, em último caso, se não realmente não tiver jeito com esgotar, né? Então é quando, na verdade, pode até a transferência. E em outros casos, dependendo, pode ser acionado o Conselho Tutelar, Ministério Público, vai depender muito do caso concreto. Né? E sempre procurando o diálogo com os pais. Exatamente. Depois, sempre a prevenção, sempre o diálogo, sempre aquela questão, parceria, né? Parceria. Isso é ideal. Porque muitos pais, eu digo a você, porque diante de muitas atitudes de alunos, né? Tem pais que chegam a chorar, né, quando são chamados, né, você não eduquei para isso, né? Então sempre aquele drama. E naquele momento a gente também tem que ser parceiro da família, entender também o lado do pai, muitas vezes na correria do seu ativismo de trabalho, isso, aquilo, outro, né? E a gente percebe exatamente dar uma educação de qualidade, com conceitos, com orientação, mas, como diz, a ausência muitas vezes contribui, né, assim, né? A outra foi a questão de inadimplência. Pode reter documento por inadimplência? Não, de forma alguma. A única coisa que é permitido com relação à inadimplência é não renovar a matrícula. Sim. Né? Claro. No momento em que você faz uma matrícula em instituição particular, você contém de inadimplência, claro. O contrato resta, né? 90 dias você pode acionar Os órgãos os órgãos responsáveis, judicialmente, pode exatamente fazer a negativação, porque isso está tudo em contrato, né? A partir do momento que você tem contato com o contrato, você já está ciente de todas essas normas. Todas essas normas. E aí, claro, no final, mantendo a inadimplência, até porque um dos pré-requisitos para a renovação de matrícula é a adimplência. Né? Então, seria isso. Tá. E
A última foi como agir juridicamente em caso de evasão escolar. Na verdade, existe lei federal referente a isso, né? O próprio Estatuto da Criança também reza sobre essa situação. Então, quando a gente vê já uma constante com relação à ausência do aluno, a gente tem que acionar a família, saber o motivo, saber o porquê. Existe, na verdade, um percentual com relação de 30% do percentual permitido de ausência. A partir daí, a gente já tem que ficar dando ciência ao Conselho Tutelar para que faça uma visita domiciliar, exatamente, para que saiba do responsável, até mesmo por um contexto de abandono intelectual, né? Isso. Abandono. É, Então, tudo gira em torno da da lei lei. e de como realmente deve se efetivar a lei, seguir a lei, Uhum. não é? Então, essa é a importância de um assessor jurídico educacional. E por ser tão importante, é que tem que estar atrelado a uma instituição de ensino, porque vai estar sabendo do que pode ser realizado ou não dentro de instituição, principalmente de forma preventiva, tanto em relação ao órgão, quanto em relação a todos que fazem parte daquele ambiente escolar. Doutor Fabiano, estamos chegando para os nossos minutos finais. E no nosso quadro Dica do Dia, o senhor trouxe uma palavra, empatia. Por que o senhor escolheu essa palavra? Na verdade, acredito que por tudo que a gente, né, durante esse papo, né, tão prazeroso, né, a gente foi desenvolvendo aqui, como eu disse, sempre chamar a família para perto e conhecer exatamente qual a situação real. Às vezes tem família que está passando por contexto de conflito no próprio relacionamento, família que chegou a divórcio, família que perdeu exatamente o provedor da própria família, família onde o provedor ficou desempregado, tem pessoas enfermas. Então, assim, por mais que a gente fale um assessor jurídico, a gente vê como aquele contexto, alguém que tem que estar munido da lei, a gente não pode, assim, agir friamente, né? Então, essa empatia, por quê? Tem que ir no diálogo, tem que chegar junto, tem que conhecer a realidade. Muitas vezes até uma visita em loco, na própria casa, né? Da família, conhecer a realidade em que aquela pessoa vive. Então, é aquela questão, a gente nunca sabe o que está, né, no mais íntimo da intimidade do outro, né? Eu sempre falo assim, antes de qualquer profissão, É, seja um ser humano. exatamente. É por aí, por isso foi a palavra empatia. Empatia, perfeita. Não, não existiria palavra melhor para a dica do dia, né? Que nós possamos seguir com empatia no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, nas nossas relações interpessoais, no nosso trabalho, enfim. E no nosso quadro Recomendação do Dia, a recomendação que ele traz hoje é um livro. O senhor gostaria de falar a respeito do livro, a respeito dessa obra? Sim, uma empresa chamada Escola, né, de André Pestana. Uhum. Então, assim, quando eu procurei esse nicho de atuação, de direito educacional, então pouca literatura na época, né, referente ainda a tudo isso, tinha as leis esparsas, né? Claro que buscava conhecimento, mas alguém que trouxesse, na verdade, assim, uma visão, né, melhor. Então, quando comecei através desse livro, ver, né, na verdade, né? Então, uma escola, claro, eu estou falando do âmbito privado, né? Uma escola, na verdade, é uma empresa, até porque toda a legislação que segue tem CNPJ, né? Tudo direitinho, né? Então, assim, foi um livro que me ajudou muito a ampliar a visão. Claro, né? Como eu disse, esse livro é de 2003, É de era 2003, mas é tão atual atual, né? que fica essa dica, essa É, recomendação para que vocês tenham acesso, para que vocês leiam, para compreender melhor o ambiente escolar, para compreender melhor o meio onde o seu filho está. E eu não vou deixar ele falar muito, não, senão ele vai estar dando spoiler. Então, eu vou deixar para que vocês leiam. é, Vocês verão que esse livro, essa obra, tem muito a somar na vida das famílias. Então, doutor Fabiano, estamos chegando aos nossos momentos finais, de fato, né? Eu gostaria de agradecer pela sua vinda, pela sua colaboração, por essas explanações acerca dessa profissão. A advocacia todo mundo conhece, mas a advocacia tem N ramos para que a gente siga. Mas essa profissão específica de assessoria jurídica educacional, ela é realmente exemplar.
porque toda a advocacia lida com seres humanos, lida com problemas e lida com soluções. Mas, sobretudo, o assessor jurídico educacional, ele lida com prevenção, ele lida com vidas de seres que estão em formação. E isso é muito digno, é muito Com gratificante. certeza, por isso que me E apaixonei. eu só tenho que agradecer mesmo a sua vinda aqui. É um enorme prazer revê-lo. E o nosso Juriscast está de portas abertas. E eu passo agora as palavras para o senhor, para as suas colocações finais. Verdade, quero reiterar, né, disse no início, né, me sinto honrado, né, exatamente pelo momento. A gente fica meio que apreensivo, né, com a entrevista, mas você vai deixando a gente tão assim, tão à vontade, Que que bom. parece que a gente está na sala de casa, conversando com uma amiga, né, com um Mas colega na de realidade trabalho, e esse é o é sentimento, esse. né, a gente termina esquecendo que tem câmeras, né, então isso foi muito prazeroso. E estar nesse ambiente, nesse espaço também, para mim é bastante significativo, né, então quero, assim, falar que o Dr. Ivan Barros foi, na verdade, assim, um mestre inspirador para que eu pudesse enveredar no direito, né? Pela minha amizade com o Dimitri, né? Com o Vladimir também, mas com o Dimitri, né? Que coisa boa de Mais saber. ainda. Então, assim, por andar muito na casa de Dimitri, porque na minha família ninguém de referência na área do direito, então eu não tinha nenhum referencial no direito. Mas por andar muito na casa do seu Ivan Barros, né? Então a biblioteca do seu Ivan Barros, o escritório, então aquilo me encantava, né? Quando via aquela obra, as obras de Pontes de Miranda, né? Inclusive, o que me apaixonou pelo direito foi um livro do Dr. Ivan Barros que eu li, né? Pontes de Miranda, Jurisconsulto, né? Que Dimitri me deu de presente. Então, a partir dali eu comecei a tomar gosto. Então, agradeço o espaço, agradeço o convite. Estar aqui para mim também é prazeroso, né? E acredito que eu posso ter contribuído para aqueles que estão nos assistindo com relação a essa área do direito, né? Que talvez muitos desconheçam, né? Contribuiu bastante. E, assim, eu vou me alongar mais um pouquinho, porque um ponto nunca fica em um ponto, sempre É. traz um ponto, não é? Então, a forma de que o doutor Ivan Barros tocou no doutor Fabiano também pode tocar na sua vida, porque a partir do momento que a gente se deixa inspirar por algumas pessoas e segue aquele caminho, às vezes a gente também passa a ser referência para outras pessoas. E isso é natural da vida. Então, por isso que nós sigamos sempre o caminho do bom, o caminho da ética, o caminho do bem, perdão, o caminho do bem, o caminho da ética, que nós sempre possamos agir dentro da legalidade, tocando os corações e sabendo que nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos. E nós estamos trabalhando para uma sociedade com dignidade. E isso é o que realmente vai fazer com que a gente veja qual é o nosso sentido, qual é o nosso significado nesse mundo, né? E o fato de dizer que parece que a gente está tomando um cafezinho, está sentado em uma sala da casa, mas é justamente esse o objetivo, de chegar na sala da casa das pessoas, de tomar um cafezinho com as pessoas, onde elas podem tomar esse cafezinho nos ouvindo, adquirindo essas informações para aplicar no seu dia a dia, para saber onde é que o seu direito está, a quem procurar e como recorrer. E isso é o Juriscast. Então, eu só tenho que agradecer mais uma vez. Quem se sente honrada sou eu. Quando eu digo eu falo da pessoa Yolanda Ferro, mas quando eu digo nós, eu falo de todo o Juriscast. Desde o idealizador, que foi Vladimir Barros, até o Fabiano, que é o pessoal da técnica, todo o pessoal que compõe o Juriscast. Não é a Yolanda sozinha aqui, é uma equipe. Por isso que eu sempre falo, quando a gente junta as mãos, a gente se abraça, a gente caminha, caminha junto. E a coisa flui. E assim, agora realmente eu me despeço de vocês, agradeço pela atenção. Eu peço que vocês cheguem lá no canal, que vocês cliquem, compartilhem essa informação e estejam presentes no nosso próximo episódio. Um abraço e até lá.